Durante a minha época na escola, e isso foram 12 anos da minha vida, eu conheci todo tipo de criança com todo tipo de família. Algumas com pais amorosos e divertidos, e outras que iam por um caminho bem pelo contrário, com pais ausentes, tóxicos e ou violentos. Eu quero ser psicóloga desde os 12 e eu aparentemente sou uma boa ouvinte, porque há muito tempo eu venho acumulando memórias de colegas vindo conversar comigo sobre seus problemas familiares. E a coisa é que eu nunca soube bem o que fazer com tudo que estava ouvindo. Eu não sei se esse vídeo vai ser útil para alguém ou se sequer vai chegar nas pessoas que precisam dele, mas eu acho válida a tentativa. Para exemplificar aqui, eu queria trazer 3 casos que já me ocorreram enquanto eu era estudante, deixando claro que eu não vou expor o nome de ninguém, nem nada que identifique ninguém dessas histórias. No meu 8º ano, um menino da minha sala veio conversar comigo. A gente tinha 13 anos e não éramos particularmente amigos, a gente só sentava perto um do outro. Ele estava com os olhos marejados enquanto me contava que os seus pais andavam brigando muito um com o outro e isso acabava sobrando para ele. Ele me contou que na noite anterior a sua mãe havia dito que queria que ele nunca tivesse nascido e, Senhor, isso é algo tão cruel de se dizer, ainda mais para uma criança. Infelizmente, eu me mudei de cidade pouco depois, então eu nunca mais tive contato com esse garoto, mas eu só posso esperar que as coisas tenham melhorado para ele. Outro caso, dessa vez no 9º ano, a gente tinha 14 anos e eu tinha uma amiga que reclamava muito da mãe dela. A mãe bebia muito, tinha alguns problemas de saúde mental e ela batia muito nessa minha amiga. Ela era a irmã mais velha, então ela às vezes também discutia com a mãe para proteger os irmãos. Elas tinham uma relação muito violenta. Além das agressões físicas, a mãe dessa amiga também dizia umas coisas bem pesadas de forma frequente. E eu lembro de um caso onde a mãe da minha amiga trancou ela pro lado de fora da casa para que ela ficasse junto da lixeira, porque, de acordo com a mãe dela, ela era um lixo. Eu não fazia ideia do que dizer quando ela me contou isso. Provavelmente eu disse a coisa errada, porque eu lembro da minha amiga ficar bem irritada comigo, embora, em minha defesa, ela tivesse essa tendência de se irritar com facilidade. Mas quem pode culpá-la, né? E por último, no meu primeiro ano do ensino médio, eu tinha 15 anos e tinha uma amiga que morava com a mãe e o padrasto. Eles tinham uma dinâmica bem instável, eles eram bem rígidos, o padrasto era muito controlador com umas coisas completamente desnecessárias. Minha amiga não podia nem sequer andar pela casa depois das 10 da noite. Um ano depois eu já tinha saído da escola, mas chegou até mim a história de que o padrasto estava dopando a minha amiga durante a noite. Nesse caso, foi envolvida a coordenação da escola e o conselho tutelar. Então, eu dei 3 exemplos aqui para trazer situações de abuso verbal, físico e sexual, que são situações que infelizmente podem acabar acontecendo de muitas formas. Eu nunca soube o que fazer nessas situações, além de ser um ombro amigo, porque nunca me orientaram sobre o que fazer. E isso não é algo sobre o qual se conversa no ambiente escolar e não é exatamente debatido em outros espaços. E justamente por não ser falado e por ser tão comum, eu acho importante a discussão. Talvez para alguns seja óbvio o que eu vou falar, mas se você é um jovem que sabe de alguma situação parecida com as que eu citei, você pode contar isso para um professor ou um profissional responsável, caso você estude junto com a pessoa, é claro. De alguma forma, em todas as situações que eu listei acima, nunca sequer passou pela minha cabeça levar a situação até um adulto. Primeiro porque eu sempre fui uma pessoa meio desconfiada e eu nunca fui particularmente próxima de nenhum professor. E segundo porque nenhuma dessas situações aconteceu comigo e eu não me achava no direito de contar algo que não era minha história para contar. E fique registrado que eu não estou dizendo para você ir fofocar para os professores sobre a vida do seu amigo, mas algo válido é incentivá-lo a ele mesmo ir contar o que está acontecendo para alguém. Eu sei que a escola não é um mar de rosas, eu sei que tem muita coordenação incompetente por aí, mas genuinamente estou dizendo, se um caso de abuso é desabafado só entre um grupo de crianças, nada pode ser feito sobre isso. Ao direcionar o caso até um professor ou um funcionário, eles vão ter um protocolo para seguir e vão saber o que fazer. Isso vai do acolhimento até as medidas legais cabíveis. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso, mas nenhuma criança merece ou precisa passar por situações de abuso. Se você conhece alguém que está em uma situação assim, é importante levá-la até alguém que possa tomar medidas para entender a situação e agir sobre ela.
Eu entendo que nem toda escola é um ambiente acolhedor e às vezes os funcionários da escola não podem fazer muita coisa, então outra coisa que pode ser feita é tentar localizar um adulto de confiança que esteja fora do ambiente escolar. Isso também é útil para o caso de você não estudar com a pessoa. E mais uma vez, se não é você que está em uma situação de violência, o ideal é sempre incentivar a pessoa a buscar ajuda. Então você pode explicar que essa é uma situação inaceitável, que ela precisa contar para alguém, que você pode apoiar e estar presente ali do lado dela se ela precisar disso. E claro que falar sobre esses assuntos nunca é fácil, e eu tenho a percepção que muitos jovens não querem relatar essas situações por medo delas piorarem, então é por isso que eu estou mencionando especificamente um adulto de confiança, alguém que você sabe que tem condições de te proteger. Se o seu amigo ainda assim se recusar a buscar ajuda e você sentir que ele está em uma situação de risco constante, talvez você tenha que passar por cima do desejo dele e relatar sim para alguém, porque mesmo que você perca o amigo ou sinta que está quebrando a confiança dele, mesmo que ele não entenda, às vezes precisamos ser corajosos e fazer a coisa certa. E a sua decisão de contar isso pode ser a diferença essencial para que essa situação chegue a um fim. E por que um adulto, pessoal? Porque adultos são maiores de idade e principalmente porque eles têm mais condições de agir. Eles podem conversar com outros responsáveis, acionar a coordenação da escola, procurar serviços de proteção, registrar uma denúncia quando necessário e acompanhar a situação para que a criança ou o adolescente não fique sozinho. Isso não significa que todo adulto vai agir de forma ideal, mas um adulto de confiança tem muito mais possibilidade de interromper uma situação de violência do que outra criança ou adolescente. Se ninguém que trabalha na escola é uma opção, oriente seu amigo a procurar por outros membros da família ou pessoas próximas que possam agir sobre a situação e garantir a segurança dele ou dela. Mas e se não houver ninguém? Nesses casos, a gente deve buscar por serviços de proteção à criança. Existem instituições que têm justamente a função de acolher, investigar essas situações e tomar as medidas necessárias para proteger quem está em risco. Você pode sim ligar para a polícia em uma situação de emergência ou quando houver um risco imediato, e você pode procurar o conselho tutelar. Cada região tem o seu próprio conselho, então isso vai exigir um pouquinho de pesquisa, mas o número costuma estar disponível no site da prefeitura ou com uma busca rápida no Google. Você pode ligar e fazer uma denúncia, mesmo sendo menor de idade, e relatar o ocorrido e seguir conforme orientado. Temos também o Disque 100, que é um canal de denúncias justamente para violações dos direitos humanos. Então, se você sabe de alguma criança que está em situação de risco, que está sofrendo qualquer tipo de violência, você pode ligar e relatar. As denúncias podem ser anônimas, então se isso realmente for algo que te preocupa, se você tem medo do seu amigo ficar bravo com você por você ter contado o que estava acontecendo, você não precisa dizer o seu nome, você liga, explica a situação, conta o que você sabe, você não precisa provar que o abuso aconteceu, pode ficar tranquilo quanto a isso e a denúncia está feita. Esses órgãos vão ir atrás de investigar a denúncia, às vezes a família já teve até outras denúncias e você nem sabe, e o que eles vão fazer é conversar com as pessoas envolvidas e avaliar quais medidas precisam ser tomadas para decidir as formas mais adequadas de proteger aquela criança ou adolescente. Às vezes, o que precisa ser feito é uma conversa, um boletim de ocorrência, ou, em casos mais sérios, o jovem pode sim ser retirado da casa e ir morar com um outro membro da família, por exemplo. Por fim, eu queria dizer que esse tipo de situação não é fácil. Às vezes, o melhor que você pode fazer é ser um ombro amigo. Às vezes, você vai ter que tomar uma decisão que pode magoar o seu amigo inicialmente, mas pode ser algo que vai mudar a vida dele para melhor. Acima de tudo, lembrem sempre que nenhum jovem, nenhuma criança deve estar submetida a esse tipo de situação. Aos adultos que me ouvem, devemos sempre proteger as nossas crianças, não importa se é o filho do vizinho ou alguém que você viu passando na rua. Se você pode ajudar, ajude. Se for possível, denuncie também. É importante que essas situações sejam registradas e cheguem aos órgãos responsáveis, porque isso permite que elas sejam investigadas e que medidas de proteção sejam tomadas. Muitas vezes, uma denúncia se soma a outras informações que os profissionais já possuem e pode ser a peça que faltava para interromper um ciclo de violência. E mesmo quando parece que você não fez muito, oferecer apoio e acreditar na vítima também fazem muita diferença. Também ajuda a vítima a saber que ela é querida e merece ser cuidada. Bom, pessoal, foi isso. Muito obrigada por me virem até aqui. Um grande beijo e até um próximo vídeo.